Boa tarde. Você que acompanha a gente mais nesta live Habite, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos trazer o Congresso até nós, através da nossa frente parlamentar. Então nós estamos aqui com os nossos ilustres convidados, que eu passo a apresentar agora. Estamos aqui com o presidente da nossa Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção, José Alencar, o nosso deputado Marcos Pereira. Seja bem-vindo, deputado. E aqui nós também temos um convite 2 em 1. A gente convidou um, está levando 2. Nós convidamos nosso senador pelo PP, o líder da nossa frente no Senado, o senador Esperidião Amin, e levamos gratuitamente, com a maior honra, a deputada Ângela Amin, que também vai dar aí uma canja para nós na nossa live. Muito obrigada, deputada, do PP também, ela que é de Indaial, e foi tecelã, bordadeira, conhece bem o nosso setor, a gente fica muito honrado com a presença dela. Para quem está assistindo a gente ao vivo, não esqueça de usar o navegador Chrome. Se a sua internet ficar instável, corre lá para o celular, porque o 4G geralmente é mais estável. E tudo fica gravado nesse mesmo link que você entrou, fica tudo aí gravadinho, bonitinho, tá bom? Antes de passar a palavra para o Fernando, queria dizer que hoje é a última live desta temporada. A gente volta em junho com uma temporada nova, com novidades, sempre às terças e quintas às 16 horas. Então, é com muita honra que a gente encerra essa primeira temporada das Lives Habite com a nossa frente parlamentar. Damos um espacinho de uma semana e voltamos, segunda temporada, 2 de junho, estamos de volta, né, Fernando? A palavra é sua. É isso aí, Lígia, muito obrigado, senador Esperidião Amin, sua esposa Ângela Amin, também deputado, nosso presidente da Frente Parlamentar, deputado Marcos Pereira. Uma alegria, uma satisfação podermos estar nos vendo, já que a minha presença no Congresso Nacional ficou rarefeita nesse período de quarentena, na medida que mudaram os hábitos e os comportamentos e a forma como o Congresso está atuando. De forma, obviamente, necessária em função da pandemia que nós estamos passando e vivendo. A ideia de nosso encontro hoje é trazer aos nossos convidados do setor uma visão do Congresso Nacional sobre o momento atual, sobre as nossas expectativas e alguma relação também com a indústria têxtil e confecção, mas mais ainda com a indústria. O tempo é dos parlamentares, mas eu gostaria de fazer uma rápida observação, que é a seguinte. Em algum momento da nossa história, a nossa desindustrialização começou a se dar num ritmo mais acelerado do que seria compatível com o nível de renda que nós temos. E aí, as explicações são as mais variadas possíveis, cada um tem a sua. Nós temos aí um mapa mostrando que produzir no Brasil vis-à-vis a média de 36 países da OCDE, no estudo do Boston Consulting Group, custa R$1,5 trilhão a mais por ano, 22% do PIB. Então, dentro dessa linha de raciocínio, todos os setores industriais vieram perdendo densidade muito mais rapidamente do que o que ocorreu em alguns países que só começaram a perder alguma densidade com renda per capita da ordem de $20 mil, e nós estamos aí, se falar de poder de compra uma coisa, mas a renda per capita nominal agora despencou, porque nós nos empobrecemos barbaramente com essa cotação hoje do dólar. E, de repente, nessa pandemia, o Brasil, por exemplo, eu vi uma máscara aqui que estava sobre a mesa do deputado Marcos Pereira, está aqui na mão dele, de repente, nessa pandemia, é isso aí, o país se deu conta de que 85% das máscaras cirúrgicas utilizadas eram importadas. E eu não sou um cara xenófobo, não. A minha vida eu comecei numa empresa que durou 100 anos e que foi grande exportador, e eu participei desse processo. Mas, de repente, o Brasil, 85%. E no meio da pandemia começou a faltar esses equipamentos. Por quê? Porque confisca daqui, a China está com problema, etc. O que aconteceu? A indústria têxtil e confecção, rapidamente, uma mobilização que é feita através de nós, mas a realização foi das indústrias, se transformou
E eu diria que hoje nós já estamos com mais de 150 milhões de produção desses artigos mensalmente, feitos pela indústria brasileira, que investiu nesse período difícil. Eu estou falando só da parte médico-hospitalar, eu não estou falando das de proteção social, que são as máscaras feitas com tecidos, que tem uma outra característica que está sendo recomendada para uso também pela população de uma forma geral. Então, não tivéssemos essa indústria, nós estaríamos dependendo lá do que viesse lá de fora. Não tivéssemos uma indústria, um Senai, nós estaríamos sem respiradores. E que nós estamos levando respiradores de novo para o Brasil. Então, eu acho que uma crise dessa magnitude, com perdas de tal forma de vidas, destruição de empregos e de negócios, tem que nos ensinar muito. Nós não podemos sair dessa crise com o mesmo mindset. Nós temos que sair com um mindset diferente. Não é que a indústria é melhor do que a agricultura, isso é uma conversa boba do meu ponto de vista. Um país desse tamanho tem que ter indústria, agricultura, serviços, comércio de grande qualidade. Então, eu acredito que aquilo que nós estamos vivendo hoje mostrou a relevância de termos um setor industrial organizado, estruturado, e a indústria têxtil e confecção, além dessa reconversão industrial, ela já ajudou, pelo que nós mapeamos, mas o valor é pelo menos o dobro, com mais de 50 milhões de reais em ações solidárias, apoiando e doação de máscaras. Hoje mesmo nós já demos 10 mil máscaras N95 para o Hospital da Universidade de Campinas, permanentemente ajudando. Um setor fragmentado, emprega 1,5 milhão de pessoas. Eu acho que nós vamos perder muito emprego a despeito das medidas trabalhistas que foram postas, que estão sendo utilizadas, mas a verdade é que nós estamos operando hoje com 30% a 35% no máximo da capacidade, porque o comércio está fechado. E está fechado por razões óbvias em alguns lugares, mas em Santa Catarina já flexibilizou, Rio Grande do Sul também, São Paulo ainda não, São Paulo é 1/4 do consumo. Mas eu acho que uma das grandes lições que, além dessa penúria na área de saúde, saneamento e projetos que estão lá no Congresso, tem o seguinte: a indústria para um país como o Brasil é extremamente relevante. Não é proteção, não é subsídio, não é favor, não. São políticas industriais modernas para a indústria 4.0, para nós darmos um novo salto e preservarmos, e mais do que preservarmos, ampliarmos a ação desse setor de grande relevância para a economia nacional e para a geração de empregos. Feito esse introito, eu passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Por favor, senador. Eu fico muito feliz em poder participar deste momento e gostaria de dizer que a abertura feita pelo nosso hotel praticamente facilita o que eu diria para iniciar. O Estado de Santa Catarina desindustrializou-se menos do que o Brasil. Tanto é que o nosso percentual de participação da indústria no produto interno bruto do Estado é bem maior do que a média brasileira. E o setor têxtil é, por tradição e por renovação e adoção de inovações, o setor particularmente muito importante para Santa Catarina, o que nos coloca em segundo lugar, ou no mínimo em terceiro, mas eu acho que em segundo lugar, em participação absoluta no Brasil. Participação absoluta, não relativa. O que eu gostaria de acrescentar a essa excelente discussão do Pimentel? Nós nos surpreendemos muito com nossa dependência da China, com insumos, matéria-prima e componentes. Não apenas para a produção do celular, mas até na indústria têxtil. Não é só por causa dos consumidores que nós sofremos mais. É também porque dependíamos de insumos e, analisando, por exemplo, a estatística do ano passado, eu vou mencionar aqui alguns dos componentes que nós mais importamos no período de janeiro a setembro de 2019. Não vou falar de tecidos. Filamento, 675 milhões de dólares. Fios,
325 milhões de dólares. Fibra têxtil, 220 milhões de dólares. E linhas de costura, 4 milhões e 207 mil dólares, e a fonte é a BIT. Eu também não sou contra a globalização, mas esta dependência de insumos, além de produtos da China, vai resultar, entre outras coisas, agora não vou falar de indústria têxtil, no maior número de CPIs, comissões parlamentares de inquérito, estaduais e municipais, pela importação dispersa de respiradores. São Paulo, com 3 mil respiradores, 550 milhões de reais. Santa Catarina, com 200, Pará e outros estados e municípios comprando respiradores, coisa que o governo tinha anunciado em março, final de fevereiro, de março, e compraria 15 mil respiradores de maneira centralizada. Estou falando isso porque hoje de manhã nós tivemos a primeira reunião da comissão mista, comissão mista de acompanhamento para a Covid, com a participação do ministro Neto. Lá se colocou cerca de 40 medidas provisórias e projetos de lei já aprovados pelo Congresso Nacional, geralmente presidido pelo deputado, pelo nosso vice-presidente da Câmara e frequentemente presidente do Congresso, até porque o nosso presidente do Senado foi acometido pela Covid-19 e durante algum tempo ficou afastado. Ontem ele presidiu também. Ontem presidiu de novo a sessão do Congresso e aprovamos uma emenda constitucional. Para quê? Para dar liquidez para o sistema financeiro. Então, saúde com as componentes básicas de testagem, equipamento de proteção individual, leitos de UTI, vamos colocar isso como a plataforma básica, assistência social com um grande programa, temos que aplaudir a ação do governo e a ação da Caixa Econômica Federal ao atender 52 milhões de pessoas, muitas delas invisíveis, autônomos, quer dizer, pessoas sem um emprego fixo, nem agora, nem antes. Então, saúde e assistência social, destacamos isso. Agora, no que nos interessa, que é o emprego, eu vou trazer um elemento só para demonstrar como nós, deputado Marcos, colocamos água na caixa d'água, mas a irritação, ou seja, a torneira para chegar, especialmente a pequena e média empresa, não está funcionando. Vou falar de um programa só, TESE, que é o Programa de Segurança de Emprego, destinou 40 bilhões de reais. Medida provisória 944 de 3 de abril. A posição do dia 16 de maio, ou seja, 1,5 depois, foi que dos 40 bilhões de dólares disponibilizados, 40 bilhões de reais disponibilizados, o total de operações efetivadas chegou a 1 bilhão 640 milhões. Ou seja, apenas 4% dos recursos chegaram à conta. Provavelmente porque o faturamento mínimo exigido é 360 e eu mesmo tenho uma emenda reduzindo isso. Ou seja, na preservação do emprego, nós temos mais normas do que fatos. O que tem me feito recordar do Odorico Paraguaçu, que falava em fazejar, que é mais do que legislar ou anunciar. E, finalmente, eu anuncio como minha esperança para o pós-pandemia, nós vamos voltar os nossos olhos, a nossa política industrial e a nossa política tributária brasileira.
a estimular a agregação de valor e uso de tecnologia na produção industrial e também na oferta de serviços. O mundo vai continuar globalizado, mas a orientação do interesse do país vai crescer em relação ao que se chama globalização. O interesse de um país, no nosso caso, o Brasil, vai aumentar, o peso vai aumentar na balança da condução para a nossa. Dito isso, para passar o meu tempo, eu queria que a Ângela, para poder ficar um tempo conosco, trouxesse também a sua palavra, antes de eu passar a palavra para o presidente Marcos. Eu gostaria de... Por favor, deputada. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente Abinte, o presidente da Associação, o vice-presidente Marcos Pereira, e dizer que, complementando essas informações que o Esperidião aqui colocou, eu entendo de fundamental importância uma outra âncora para que nós possamos superar efetivamente esse momento que o Brasil e o mundo vivem. No documento da ABIT, coloca muito claro o não investimento na área de inovação por parte da indústria têxtil e automaticamente por vários outros setores da economia brasileira. Então, trabalhar em inovação exige, além da criatividade, aquilo que realmente é uma característica da população brasileira, um investimento muito claro na área da inovação. Não adianta nós termos empresa 4.0, investimento em 5G, se nós não tivermos as pessoas preparadas para esse novo momento. Eu entendo que é fundamental a importância de uma união de esforços do poder público em todos os estágios, da academia e da iniciativa privada. Se nós não tivermos essa unidade no pensar a superação das dificuldades do Brasil e do mundo, nós vamos caminhar muito lentamente e automaticamente a reação econômica e de qualidade de vida do cidadão vai ser muito mais lenta. Então, essa é uma preocupação que eu tenho colocado insistentemente, desde que eu voltei à Câmara dos Deputados, da necessidade de um investimento com outro olhar na área da educação, fazendo com que o nosso cidadão, nosso jovem, tenha uma oportunidade ainda melhor com o conhecimento e automaticamente trabalhando a criatividade e as iniciativas que são comuns, principalmente à população brasileira. Se nós não tivermos esse envolvimento dos três pilares, a superação do processo volta a chegar e vai ser muito lenta. Eu acho que nós temos um papel fundamental na Câmara dos Deputados, no Senado, mas essa união de esforços é de fundamental importância. Eu coloco aqui como experiência recente de Santa Catarina, através da empresa VEG, e através de vários empresários, a academia, a Universidade Federal de Santa Catarina, e as instituições da área da saúde trabalhando um equipamento vital para esse momento de enfrentamento da pandemia. Então, essa união de esforços fez com que nós tivéssemos a oportunidade de uma empresa que tem uma história no desenvolvimento do nosso Estado, dar esse passo dentro desse modelo que faz necessário, mas, principalmente, eu vou afirmar a necessidade da reformulação, do pensar da área da educação fundamental para esse equipamento. Gostaria de agradecer a oportunidade, vou procurar estar aqui o maior tempo possível para que a gente possa, através dessas reuniões, aquilo que nos cabe nesse momento, através da base legal, podemos avançar. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ângela Min, por suas importantes considerações e colocações. Comungamos dessa fusão, dessa união entre academia, empresas e, graças a Deus, e ao esforço dos nossos empreendedores. Ontem, na nossa reunião de conselho, a FINEP esteve participando também e temos vários projetos de inovação sendo financiados pela FINEP, vinculados ao nosso setor.
Fora da inovação, da tecnologia, da construção de qualidade e capacitação das pessoas, nós não vamos ter futuro, sem dúvida nenhuma. Vamos ser um país sempre retardatário e nunca conseguindo realizar o potencial que a gente tem. Deputado Marcos Pereira, por favor. Obrigado, Fernando Pimentel. Uma boa tarde para todos. Um abraço para o senador Espírito Amin e para a deputada Ângela Amin. Eu queria iniciar a minha introdução, a minha fala inicial, fazendo uma reflexão com vocês sobre a sua colocação na abertura da nossa live, Fernando. Você fez várias colocações, mas uma delas me dá o gancho para eu iniciar a minha fala. O que esperar da indústria para o futuro? Você falou isso agora há pouco, e eu me recordava que no dia 4 de maio, publiquei no site do Republicanos, o partido que eu sou presidente nacional, um artigo escrito por mim sobre, cujo título é Reindustrializar o Brasil é questão de sobrevivência. É verdade, nós sabemos que a China, eu estive na China 3 vezes ao longo dos 2 anos que fui ministro de Indústria e Comércio Exterior, e a China foi muito paciente, tem sido muito paciente na sua estratégia de se tornar o parque industrial do mundo. E nós aqui do Ocidente, não só aqui no Brasil, mas os Estados Unidos, enfim, uma parte significativa da Europa, que somos adeptos do ganho imediato, muitas das vezes, de olhar só no curto prazo, vimos as nossas plantas fabris serem muitas delas desmontadas e levadas para o Oriente. Lá a mão de obra é barata, o custo é pequeno e hoje são pouquíssimos os produtos, nós sabemos disso, que não tem o selo Made in China, Made in China, ou fabricado na China. Nós não fomos apenas passivos, nós, quando eu digo o Brasil, o governo, muitas das vezes, de certa forma, até o setor produtivo. Nós achávamos que isso se tratava de um grande negócio. Reduzia custos, aumentava a margem, o custo do Brasil sempre alto e crescente, ao invés de diminuir, muitas das vezes, e na maioria das vezes crescente, fez com que nós pudéssemos tomar essa decisão. Agora, por outro lado, essa crise do coronavírus, essa crise dessa pandemia, nos faz fazer uma reflexão. Nós vimos aí o presidente dos Estados Unidos interceptando compras de respiradores que vinham para o Brasil e para outros países. Nós vimos aí o presidente Bolsonaro fazendo uma videoconferência com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e apelando a ele que continuasse, que não permitisse o bloqueio de remessa de insumos para a confecção para a fabricação de remédios no Brasil, uma parcela significativa, mais de 80% dos insumos de remédio no Brasil vem da Índia. Isso mostra que nós estamos muito dependentes. Nós não temos aqui, na própria área do agro também, nós exportamos muito mais no bruto do que material beneficiado, material transformado, o que poderia ser muito mais interessante do ponto de vista econômico e de geração de emprego aqui no Brasil. Como é que eu vejo isso para o futuro? Toda crise, ela é também uma grande oportunidade de fazer de forma rápida, profunda, diferente, aquilo que não se fez ou que não se faz normalmente. E nós, parlamentares, Espírito Amin, Ângela Amin, tem acompanhado isso, o senador falou agora há pouco na sua introdução, da quantidade de medidas provisórias, de leis, emenda constitucional, uma emenda constitucional, que nós aprovamos, ainda que de forma remota e em tempo recorde, para ajudar o país a superar a crise e ter uma perspectiva para o futuro. Eu tenho uma preocupação com uma postura hoje de uma parcela da equipe econômica do atual governo, que muitas das vezes ideologiza a política industrial como se fosse um tipo de marca registrada de governos socialistas, o que não é verdade.
Nós sabemos que qualquer país desenvolvido sabe da importância de apoiar a indústria, sobretudo nos setores, nos segmentos estratégicos, e nós, o Brasil, não podemos abrir mão de ter um setor produtivo forte, ainda que isso demande uma política agressiva. Não dá para prescindir de desenvolver a nossa própria tecnologia, os nossos equipamentos e insumos médicos, os nossos equipamentos, principalmente na área de saúde. Por isso, eu estou defendendo. Falei isso com o presidente Bolsonaro quando estive com ele na última vez, há cerca de 35 dias atrás, que o Brasil precisa de uma fortíssima política de reindustrialização. E não podemos ficar reféns da China, da Índia, de qualquer outro país no desenvolvimento e na produção de qualquer insumo ou equipamentos, especialmente na área de saúde. Isso é uma questão de soberania. E para que nós possamos fazer isso, o país, estou finalizando, precisa, no meu ponto de vista, ter uma política muito mais agressiva na área de pesquisa, inovação, ciência, tecnologia. E tudo isso passa e vem, como disse muito bem a deputada Ângela Min, pela educação. E eu estou muito preocupado com o que vai acontecer para finalizar após pandemia, a retomada da economia, a retomada do crescimento, porque não vi até agora nenhum plano do governo com uma agenda pragmática e precisa sobre a retomada do crescimento, sobre a abertura da economia. Eu estive, minha última fala agora, com o presidente da CNI, o Robson Braga de Andrade, há 2 semanas atrás, e na semana passada ele foi fazer uma visita a convite meu ao presidente Rodrigo Maia, e nós o recebemos, Rodrigo Maia, eu e mais alguns deputados que estavam presentes lá na Câmara, e ele levou, o Fernando deve conhecer muito bem, a agenda da indústria e aquilo que o parlamento poderá fazer para ajudar na retomada do crescimento, com uma série de leis que estão lá ou que poderão ser apreciadas pelo parlamento. Nos dizia o presidente Robson Braga de Andrade, da Confederação Nacional da Indústria, que também está preocupado porque não presenciou ainda nenhuma proposta do governo federal. Todavia, em conversas com o ministro Braga Neto e o ministro Luiz Eduardo Ramos, também eu, Rodrigo Maia, com os dois, lá no gabinete da presidência da Câmara, recebemos a informação de que o governo apresentará em um mês e meio, um plano. E nós estamos ansiosos para ver isso, para que então a gente possa saber como fazer o futuro da indústria e da geração de emprego e renda. Obrigado, deputado Marcos Pereira, nosso presidente. Nós já temos perguntas, mas eu gostaria, antes de passar para as perguntas, para a gente não ser egoísta aqui da minha parte, porque, afinal de contas, as pessoas que estão nos assistindo estão ansiosas por poder participar, mas eu gostaria de colocar 2 pontos sobre a fala dos 3 parlamentares, todas 3 perfeitas do nosso ponto de vista. Quando eu falei daquele 1,5 trilhão a mais que custa operar no Brasil vis-à-vis a uma operação na média dos 36 países da OCDE, e eu gostaria, nós estamos vendo se a gente recolhe dinheiro para poder fazer um estudo comparativamente com a China, eu diria que se é 1,5 trilhão para a média dos 36 países da OCDE, com relação à China, deve ser uns 3 a 4 trilhões a mais, tá? À luz do que a gente conhece. E estivemos também com o general Braga Neto, e eu diria que, além daquele material que nós estamos em perfeita sintonia com a CNI, através do Fórum Nacional da Indústria, do qual nós participamos, tivemos uma reunião essa semana, o parlamento é onde as coisas vão acontecer. É onde as coisas... Eu não estou subestimando nenhum poder, não. Tá? Também não quero entrar nessa... Nós temos muita polarização nesse país e eu não sou um cara polarizado. Eu sou um cara que gosta de compor a situação. Sei colocar meus objetivos do setor, eu não represento a mim, eu represento o setor. Mas nós dissemos para o general Braga Neto que se nós pegarmos aquela mandala que nós já apresentamos, inclusive durante o café da manhã, 11 de março, que foi uma das últimas ações abertas do Congresso Nacional antes
da quarentena, nós temos ali um mosaico, essa famosa mandala, com 12 temas, 12 itens que reproduzem aquele custo. E ali tem infraestrutura, reforma tributária, a parte de segurança jurídica. Nós temos ali um mapa que nos ajudaria muito nessa agenda do pós-quarentena, porque não é o pós-Covid. O Covid veio para ficar. É uma agenda com o Covid, com segurança ou sem segurança. Enquanto não tiver vacina, o tratamento é com Covid inseguramente. Quando tiver, é com segurança. Então, nós estamos entendendo, e eu acho que o parlamento teria um papel fundamental de capturando aqueles eixos de trabalho, que o consumo vai ficar um pouco deprimido, porque a população se empobreceu e o desemprego vai crescer violentamente. Vai ter consumo, mas um consumo menor. Capital estrangeiro, talvez o Brasil perdeu muito, teve muita saída de capital, o pessoal ficou avesso ao risco Brasil. Isso o presidente Roberto Campos nos mostrou ontem numa apresentação. Então, investimento, infraestrutura, e o Brasil é um país para ser construído. Falta tanta coisa nesse país que não é um país maduro e pronto. Então, tendo bons projetos, tendo segurança jurídica, mesmo com dificuldades de capital e com alguma alavancagem de investimento público, eu não sou defensor de Estado jogando dinheiro, porque o Estado já cresceu demais e a gente está pagando essa conta até hoje. Mas com segurança jurídica, nós vamos lá. E eu diria que essa agenda da mandala é um bom começo, junto com os projetos que o presidente Robson apresentou, para ser um start de onde apertar os botões, onde dói mais, o calo aperta mais no sapato. E a questão da reforma tributária, que estava vindo numa toada razoável, a despeito das discussões, etc., é um tema relevante, porque é um dos itens de maior relevância no custo Brasil, não só pela carga, acho difícil reduzir carga nas circunstâncias, mas pela complexidade, mas ao mesmo tempo a simplificação já nos ajudaria bastante, porque o Brasil tem o dobro de contencioso do que um país como a França, que é um país também muito burocratizado. Então eu gostaria de enfatizar isso, e eu tenho aqui tanta coisa aqui que eu já coloquei na fala de todos, que o senador falou do crédito, o crédito realmente não está chegando, e aqui eu já deixo uma informação, que eu vou pedir ajuda dos senhores, não é que seja a salvação da lavoura não, mas o cartão BNDES, por exemplo, é um instrumento de crédito que o setor usa muito. É um crédito pré-aprovado que ajuda na compra de insumos e atua muito em cima das pequenas empresas. Pois bem, recentemente um associado nosso me mandou uma notícia de que a operação dele com o cartão BNDES emitido pela Caixa não foi negada porque a Caixa parou de operar com o cartão BNDES agora, final de março. E aí eu entrei lá com a CPEC, acabei de ter uma resposta, está aqui, eu não vou ficar sendo indiscreto, e perguntei, se ela tem a resposta da Caixa, que eu estou mandando uma carta hoje para o presidente Pedro Guimarães, não estou fazendo aqui nenhuma inconfidência, a carta não tem nada de errado, é só perguntando se isso é verdade, mas a resposta que veio da área da Caixa é o seguinte, estão atualizando o sistema e que por conta disso eles só vão voltar a operar o cartão em janeiro de 2021. Ora, isso é brincadeira, eu não estou dizendo que isso é a salvação da lavoura, não estou dizendo que, resolveu o cartão BNDES, o crédito está resolvido. Muito distante de falar isso. Mas é um instrumento importante, é simbólico. Como é que alguém mexe com um instrumento desse dizendo que está alterando o sistema e que só volta em janeiro de 2021, até lá você se vire. E já estamos tendo que se virar. Então, são coisas que, na parte do crédito, o governo fez muita coisa boa. Eu não posso deixar de reconhecer. Através do Congresso. Medidas trabalhistas, essa coisa toda, tem muita coisa importante acontecendo. Agora, a área do crédito, lamentavelmente, é uma área onde os anúncios foram muitos e a eficiência e a eficácia foram praticamente nulas. E por mais que tenha anúncio, eu não sou a favor de algumas coisas que estão tramitando no Congresso, tabela juro, tabela isso. Se o problema fosse tabelar, etc., o Brasil estava resolvido. Todo mundo legislava. O juro é esse, tá. Nós paramos muito tempo na nossa Constituição para tirar aquele juro de 12% ao ano que foi colocado pelo Gasparian lá na época da Constituinte, em 1988. Eu não sou a favor disso, tá? Agora, não vejo como esse crédito vai fluir pelos modelos tradicionais. Também tenho que reconhecer, a demanda por crédito quadruplicou. Por quê? Porque as empresas pararam. Quem pegou crédito na frente foram as maiores, com melhor nível de informação, sentindo o cheiro de chifre queimado, é um termo lá da roça, foram ao banco, sacaram os seus empréstimos, as suas contas garantidas, falou, vou fazer um colchão de liquidez, vou fazer meu seguro de crédito, pago um jurinho,
mas eu toco a minha vida. Então, houve uma chamada de crédito muito forte pelos grandes, houve alguma renovação, mas o crédito não está chegando. Então, o ministro Guedes já reconheceu isso, mas a solução ainda está por vir. Nós estamos construindo uma proposta da indústria têxtil e confecção para levar o BNDES, muito bem montada, muito bem estruturada, e no momento oportuno, quando estiver mais bem amarrada, eu vou apresentar também aos senhores. Lígia, por favor, vamos abrir espaço para os nossos convidados perguntarem, terem a chance de fazer as perguntas aos nossos parlamentares, que são, do meu ponto de vista, parlamentares da maior qualidade e que trabalham conosco de manhã, de tarde, de noite em favor de um Brasil melhor. É importante aqui eu frisar isso, porque eu vivo mais um ambiente de congresso, etc., conversando, tenho oportunidade, e falo sempre, Congresso é uma casa de muitas pressões, muitas discussões, muitas facções, no bom sentido. É preciso ter muita competência para fazer as coisas funcionarem. Nem sempre, ou de um modo geral, não anda na velocidade e com a intensidade que a gente gostaria. Mas isso é democracia e nós temos que trabalhar levando propostas e construindo com os senhores as melhores alternativas. Lígia, a palavra é sua. Vamos lá. Nós temos aqui no nosso chat pessoas que acompanham a política, entendem bem como é que a banda toca, e tem pessoas assim que estão realmente fazendo perguntas como pessoas leigas, querem saber, né? Então, por exemplo, eu vou juntar aqui, nós temos a Patrícia e a Mariana, que elas perguntam e o Fernando pode ajudar a responder também, qual noção de impacto a gente vai ter no curto prazo se o Congresso se alongar demais nas tomadas de decisão. E também, como é que o Congresso pode ajudar a gente com crédito nesse momento? Qual é o movimento que pode ser feito para ajudar nessa questão do crédito? Então, já fiz 2 perguntas aqui. Podem responder, comece aí pelo senador, depois deputado, e Fernando, se quiser colocar. Eu acho que eu posso responder breve e objetivamente. Número 1, a caixa d'água do crédito está cheia. Deputado, seu microfone parece fechado aqui para mim. Com a emenda constitucional, com as medidas provisórias já aprovadas, com esse programa de segurança para o emprego, com o Pronamp, eu diria o seguinte: dinheiro para o crédito, o sistema financeiro está com a caixa d'água cheia. Não falta dinheiro. O sistema financeiro estava saudável e ficou agora fortalecido por aquilo que o Congresso aprovou, ou por iniciativa própria, mas sempre com a aprovação do governo. O que está faltando, e o Pimentel falou isso muito devagarzinho, é garantia. Como é que o sistema financeiro, que sempre pensou em garantia, vai emprestar dinheiro para quem tem pouca garantia para oferecer? Só através de mecanismos que nós temos que regulamentar, que são os fundos garantidores. O mútuo crédito. Seja a Sociedade de Garantia Solidária, que deve estar pronta para ser regulada em 1º de julho, seja através do decreto que regula fundos garantidores, que nós estamos gestionando junto ao Ministério da Fazenda para que o decreto seja aprovado, implementando isso, por exemplo, são 16 bilhões de reais já disponibilizados, mas que não vão chegar se não houver o fundo garantidor. Sociedade de Garantia Solidária, para chegar no micro e no pequeno, tem o dinheiro. O Sebrae pode ser sócio. As sociedades de garantia solidária podem se descentralizar pelo Brasil afora. Se Deus quiser, começar por Joinville, que tem a maior associação de micro e pequenas empresas efetivamente em funcionamento no Brasil. Para quê? Para chegar na fronteira do pequeno. Esse é o grande desafio, Lívia. Eu não quero discutir o assunto, mas com regulamentação apropriada para leis e institutos que têm dinheiro
mas que só vão operar quando houver um sistema garantido eficiente. Ok. Antes da gente continuar, só um minutinho, deputado, precisa de um pequeno ajuste no áudio do senador Espiridião Amin, porque ele aparece, nós ouvimos o que o senhor disse, mas ficou um pouquinho picado. Quando o senhor mexe o mouse, se tiver um microfone aparecendo fechado, eu peço para abrir. E se vocês estiverem assistindo a live, deixar no mudo, porque a gente está ouvindo o eco, tá bom? Aí na próxima rodada a gente vê se melhora. Ok, agora deputado Marcos Pereira. Bom, eu vou me ater rapidamente aqui ao que a pergunta sobre o que o Congresso pode fazer para ser mais célere, pelo que eu entendi da pergunta, ou para não demorar nas respostas para a retomada do crescimento, e a outra coisa seria do crédito. O que o Congresso pode fazer, já fez e está fazendo. Nós mudamos o rito de aprovação das medidas provisórias, por exemplo, dando mais celeridade, encurtando os prazos regimentais. Claro que é algo excepcional para esse momento, e com isso, como já fora dito pelo senador Espiridião Amin e por mim na minha introdução, nós conseguimos aprovar muitas medidas, o próprio auxílio emergencial que as pessoas estão recebendo, de R$600 ou 1.200, dependendo da situação. O governo tinha anunciado que iria conceder algo em torno de R$200, o Congresso, a Câmara dos Deputados, sugeriu fazer R$500, e o governo, então, concordou que fizesse R$600. Isso foi algo aprovado rapidamente. Na semana passada, por exemplo, na quinta-feira, nós aprovamos uma lei que trata do direito privado, das relações privadas em tempos de pandemia. Aprovamos na Câmara na quinta-feira, é uma lei oriunda do Senado, de autoria do senador Antônio Anastasia, com relatoria da senadora Simone Tebet, e o Senado já tinha aprovado, a Câmara aprovou na quinta-feira. Como o texto foi modificado, voltou ao Senado, e o Senado, na terça-feira, aprovou, e ela já está no Palácio do Planalto para a sanção do presidente da República. O que eu quero dizer com isso? Em menos de 4 dias, nós aprovamos na Câmara uma lei que foi confirmada depois no Senado, 3 dias depois. Nós estamos sendo céleres. O que está acontecendo, e a dificuldade, é operacional lá na ponta, na linha de crédito, para entrar no segundo ponto, como o senador disse, o dinheiro está aí, para usar a expressão usada pelo Espiridião, a caixa está cheia, a caixa d'água ou a caixa de dinheiro, o que está faltando é garantias, o sistema financeiro ter um pouco mais a olhar o momento com um pouco de excepcionalidade, porque momentos excepcionais exigem medidas excepcionais. Até porque usar o dinheiro que o governo vai dar a garantia, então, se a garantia é do governo, existem algumas linhas que foram lançadas nesse viés, não tem por que, então, exigir tanta garantia, sobretudo do pequeno e médio empresário, e esses que estão tendo mais dificuldade de ter acesso ao crédito, porque tem dificuldade de apresentar garantias reais. Então, o que precisa agora é os bancos terem essa consciência de terem um pouco mais de abertura na análise do crédito. Ok. Fernando, quer acrescentar? Eu diria o seguinte, concordo em gênero e número grau com o que está sendo colocado. Nós temos um problema operacional muito grave. Um deles é operacional mesmo, quer dizer, de operação. Aumentou muito a demanda e todo o processo de análise ele está muito mais burocratizado. Isso é um lado que a gente não pode desconsiderar. Uma outra coisa que eu queria aduzir aqui é que havia um sistema de crédito nas factorings para os pequenos e os FDICs, eu não estou entrando aqui no aspecto de custo, mas eles faziam uma capilaridade também bastante grande. Eles faziam uma capilaridade bastante grande nesse sistema de crédito. E essas operadoras elas saíram do mercado também. Elas saíram do mercado porque a fonte secou, está todo mundo
querendo fugir de risco. Aumentou o risco, mas nós estamos em tempo de guerra, nós não estamos em tempo de paz. Tratar o crédito nesse momento como em tempos de paz é óbvio que não vai funcionar. Digamos assim, sem querer, a gente tem que querer que as coisas deem certo, não tem que ficar falando porque não deu errado. Mas o fato inconteste é que a única linha barata, realmente barata, que foi posta à disposição foi a linha de garantia do emprego, 40 bilhões de reais, para pagamento de salário, 2 meses de salário, até acho que 2 salários mínimos. Oi? Direto para o trabalhador. Direto para o trabalhador, sem intermediários, ou seja, sem risco de o dinheiro ficar empossado, com uma garantia de emprego no mesmo período que ele tivesse esse financiamento. E, no entanto, essa linha, com 85% de garantia do Tesouro, 15% do risco bancário, essa linha não rodou. O senador colocou muito bem, foi 1 bilhão e 600, atingiu até agora cerca de 1 milhão de pessoas, esperavam atingir 12 milhões, esperavam pegar aí mais de 1 milhão de empresas, estão pegando 60 e poucas mil empresas. Por que não rodou? Nós temos sugestões, o senador fez uma emenda para reduzir os 360 mil. Nós estamos propondo que aumente também a possibilidade de empresas até 50 milhões. Propusemos isso ao Montesano. Porque tem que encontrar por que a linha barata, com uma garantia razoável, será que os bancos não quiseram correr nem o risco, digamos assim, dos 6 bilhões de reais que estariam aí colocados? É possível, é bastante provável. Porque numa inadimplência completa, com toda a linha sendo ofertada e tomada, se ninguém pagasse, daria 6 bilhões para os bancos de um potencial perda e para o Tesouro. Não é isso que vai acontecer. Então, realmente está um desencontro nessa questão de financiamento. Os fundos garantidores são fundamentais, tá? E os bancos têm anunciado, a Febraban toda hora coloca na televisão, emprestamos isso, emprestamos aquilo. Sim, mais de 60% do crédito foi para as grandes empresas, e mesmo empresas de porte maior, nós estamos discutindo aí operações com empresas âncora para levar o dinheiro para os menores, através dos varejos, e mesmo as empresas de maior porte também estão com dificuldades. É normal, quando você tem um período de maior aumento de risco, que as garantias aumentem. Mas aí entra o verdadeiro papel do Estado no momento de crise. Ou seja, é garantir que o dinheiro flua, como de uma certa maneira fluiu, meio que aos trancos e barrancos, mas fluiu de alguma maneira os recursos para atender o voucher do coronavírus para as pessoas de maior vulnerabilidade no valor de R$600 até R$600 cada um. Então, nós estamos brigando para essa questão do crédito, garantia e operacionalização disso, porque o estrago vai ser muito maior do que ele já é se nós não gerarmos crédito para as empresas atravessarem esse deserto. Ninguém está vendo o oásis, mas negro também não pode ver um deserto sem fim, porque aí a desistência no meio do caminho vai ser trágica. Então eu vejo isso. Vamos para as outras perguntas. Ok. Então agora a gente vai entrar em temas um pouco mais amplos e eu vou aproveitar aqui, Anselmo, e vou emendar com a pergunta do Pedro 1969, que o Anselmo pergunta o seguinte: senhores, boa tarde. Existe a possibilidade de criar pleitos para incentivo à indústria, assim como os concedidos para a China? E o Pedro, a mesma coisa, né? Como que podemos trabalhar políticas públicas em curto prazo para incentivar a indústria? Então, este tema, na verdade, está falando numa coisa mais a médio e longo prazo de incentivos à indústria, agora mais do que nunca. Senador, deputado. Eu indico o artigo de 4 de maio do deputado Marcos Pereira. Reindustrializar é uma questão de sobrevivência. Eu indico como ponto de partida o próprio deputado Marcos Pereira, e ele escreveu um artigo resumido de maneira perfeita. Ou nós conjugamos tecnologia, projeto nacional, coisa de socialista, não. Projeto nacional. Como o Brasil já teve na década de 70, quando lançou, em pleno regime militar, assim chamado, programa de substituição de importações, que cumpriu metade. Mas eu peço ao próprio deputado Marcos Pereira complemente o senhor. Obrigado, senador. Bom,
o Congresso Nacional não vai faltar, e não tem faltado e não vai faltar com a política econômica responsável. Fazer um programa de reindustrialização, criar uma forma de incentivar ou de estimular a indústria na verdade, uma iniciativa, deveria ser uma iniciativa do Poder Executivo, do Ministério da Economia, já que agora nós não temos mais Ministério de Indústria e Comércio, já que foi feita a fusão do Ministério e transformado no Ministério da Economia. O Poder Executivo, pode receber e deve receber sugestões do setor privado. Eu acho que o setor privado tem que se organizar e apresentar essas sugestões ao Poder Executivo, e o Poder Executivo encaminhando ao Congresso Nacional aquilo que depender de aprovação do Congresso Nacional. Não tenho dúvidas que o Congresso Nacional não vai faltar e não vai tardar em aprovar essas medidas. Nós verificamos isso ao longo do ano passado, a reforma da Previdência, no ano de 2017 a reforma trabalhista, medidas que foram tomadas importantes. Nós só não avançamos mais porque entrou o momento do isolamento, a crise sanitária, mas tão logo voltemos às ações presenciais, essa matéria já está sobre a mesa, já está sob discussão, e nós vamos avançar nesse debate, precisamos avançar. Então, eu diria o seguinte: o Poder Executivo precisa trazer uma proposta, um plano, e se eles não tiverem, por hora, uma iniciativa, eu acho que eles têm que ser provocados pela sociedade civil, principalmente pelas entidades representativas do setor produtivo, como a ABIT, que é uma delas, entre outras tantas, a BINE, a BIQUIM, própria CNI, e pode também ser provocada pelo Poder Legislativo, mas a função, neste caso, do Legislativo não é necessariamente ter o poder de iniciativa, mas o poder de aprovação, de moderação, e isso nós vamos fazer com muita serenidade, como temos feito. Lígia, eu gostaria de colocar aqui a minha colher de pau nesse mingau, pelo seguinte: eu já vi muitas políticas industriais ao longo da minha vida. O senador Esperidião, nessa época, não trabalhava, mas eu comecei a trabalhar na indústria têxtil em abril de 1977. Então, mas eu estudei economia, estudei administração, peguei PND, peguei uma série de projetos. O segundo PND não funcionou, o primeiro andou mais ou menos, porque o Brasil quebrou, o mundo mudou, enfim. E vimos muitas políticas chamadas de políticas industriais, mas eram políticas compensatórias de deficiências estruturais. Não sei o que os parlamentares pensam, mas eu vou fazer uma síntese dessa questão. Nós temos uma agenda no âmbito da CNI, no âmbito da ABIT, setorial, e eu entendo que uma das agendas mais críticas para melhorar a competitividade da indústria é a agenda de redução do custo Brasil. É uma agenda que foi impactada pela reforma trabalhista, é uma agenda que vai ser impactada pela reforma tributária. A reforma previdenciária era necessária, porém não atinge a competitividade industrial, a não ser pelo lado fiscal, para reduzir juros. Nós temos aí, tomara que consigamos perpetuar juros mais baixos, como jamais vistos, apesar do mundo também estar operando até com juro negativo. Então existem alguns elementos que o câmbio hoje também, eu acho que está com overshooting, mas de qualquer maneira é um câmbio que não está tão fora de lugar. Eu fiz um gráfico agora que eu vou mandar para os deputados e senador, fazendo as correlações, taxa básica de juros, a parte do câmbio e a nossa balança comercial. Tá? É nítida a correlação, é totalmente nítida o que aconteceu nesse processo. Então, a política que vai ter que ser feita é a política de reduzir o famigerado custo Brasil, e setorialmente você vai trabalhando as agendas mais específicas. Por exemplo, nós somos um setor muito empregador, mas um setor muito inovador. Então nós temos um pé na ciência e temos um pé na questão do trabalho, na qualificação, na capacitação. Não vai ter vara de condão que vai fazer com que amanhã o Brasil esteja perfeito, que nós construímos esse custo Brasil ao longo desses últimos 30, 40 anos. Então, vamos olhar a realidade. Tem que ter uma agenda de
20 anos de trabalho, com questões emergenciais, questões necessárias, e eu diria que a agenda da retomada vai passar muito pela necessidade de investir em coisas que ficaram para trás. Por exemplo, temos lá o marco do saneamento que está para ser votado, é um assunto importante para gerar investimento. Estamos falando aí do leilão do 5G que ficou para o ano que vem, que é crítico para uma indústria 4.0. Não adianta pensar em trabalhar com manufatura avançada com condições inadequadas de comunicação. Nós temos a parte educacional para transformar as pessoas para esse novo mundo, que é um desafio mundial, não é só nacional, talvez nosso um pouco mais difícil, mas não digo que seja mais difícil que alguns países asiáticos. Então, é uma agenda que o Congresso tem dado um suporte grande. Eu diria que no curto prazo, a tributária seria uma agenda bastante transformadora para a indústria. Não estou entrando no mérito, votou a previdenciária, foi muito bom. Foi muito bom. Eu diria que para a indústria, a tributária precederia a previdenciária, mas esse é passado. Passado é passado, vamos olhar para frente. Então, essa linha... E nós temos uma agenda junto com a CNI, que é uma agenda mais estruturante, envolvendo infraestrutura, comunicação, agenda internacional, e temos a agenda têxtil de todo o Global Fashion Agenda que nós estamos inseridos com os nossos projetos. Então, existe norte. Nós precisamos de melhorar nossa capacidade de execução, porque o chinês faz isso bem. O chinês planeja bem e executa melhor. Nós planejamos mais ou menos e executamos pior. Tem estradas aí que estão há 50, 60 anos para serem concluídas, entra governo, sai governo e nunca acaba. Vamos para a próxima. Então, Fernando, mas você falou aí de reforma tributária e era uma das perguntas que nós temos aqui, se existe ainda clima em 2020 para se votar a reforma tributária e qual seria essa reforma? Eles ainda querem saber sobre isso, deputado e senador. Bom, se me permite, essa eu gostaria de iniciar aqui, depois o senador continua, se for o caso. Eu conversei, existem duas propostas, primeiro só para registrar, de reforma tributária. Uma que está no Senado e uma outra que está na Câmara dos Deputados. No início do ano, os presidentes das duas casas anunciaram a criação de uma comissão mista para debater as duas propostas e também algumas sugestões que o governo eventualmente iria encaminhar para esta comissão. Como de 15 de março, 20 de março para cá, todo mundo ficou recolhido, não houve condições de ter reuniões presenciais. Eu até estimulei o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que pudesse dar continuidade ao debate via sistemas como esse que nós estamos fazendo, que é também um sistema que a Câmara e o Senado estão adotando para as votações que estão acontecendo nesse período de recolhimento, de confinamento. Ora, ele me apresentou uma série de dificuldades da falta de reuniões presenciais e, de fato, eu reconheço que existem dificuldades mesmo, não é a mesma coisa. Ontem, como foi dito aí pela deputada Ângela Min, eu presidi pela manhã a sessão do Congresso Nacional e à tarde inteira, até 11 horas da noite, a sessão da Câmara dos Deputados, e uma proposta que nós poderíamos votar em 2 horas tem demorado 12 horas para votar, porque o sistema remoto dificulta realmente o diálogo, dificulta a intervenção dos deputados, o direito de colocar de expressar as suas opiniões. Então, eu penso que a pergunta é, 2020 ainda há condições? Ora, tudo vai depender de quando nós começarmos a voltar presencialmente. Segunda-feira eu tive uma reunião com o Rodrigo Maia e alguns deputados líderes dos partidos e inicialmente nós ventilamos, mas a ideia inicial não está definida ainda, retomar na Câmara a partir de agosto, mas ainda que seja em agosto, de forma limitada. Nem todos os deputados teriam acesso ao plenário. Talvez limitaríamos, foi uma ideia inicial e preliminar, repito, limitaríamos o acesso por um percentual de cada partido e aí obedeceria à proporcionalidade, do maior para o menor. Exemplo, 10%. Então, o partido que tem 52 deputados poderia ter 5 deputados presentes em plenário. O partido que tem 8 poderia ter 1 deputado presente.
porque não comporta no plenário da Câmara, não comporta os 513 deputados, e isso é muito arriscado. Mesmo limitada a quantidade de parlamentares, teria que ter observado o distanciamento, observado uso de máscara, etc., etc. Todas as recomendações técnicas do Ministério da Saúde, principalmente da OMS. Então, respondo, estou colocando isso para justificar a resposta. Nós só conseguiremos voltar a esse debate, penso eu, quando voltar presencialmente. Ainda que não volte 100% presencialmente, mas precisa que seja presencialmente. Isso é decorrente de uma conversa que eu tive com o relator da reforma na Câmara. E só para reforçar o que o Fernando disse a respeito o Fernando dizia agora há pouco, a respeito do que o Congresso tem feito, o Congresso tem respondido de forma precisa, e eu acho que vai continuar respondendo de forma precisa e célere. Muito obrigado. Ok. Senador, sobre a questão da reforma tributária. Não sei se eu penso antes, eu subscrevo o que o deputado Marcos Pereira falou com muita propriedade, e especialmente ressalto a prudência. Deputado, o senhor tem uma ideia, ontem criou-se o balbúrdia no nosso sistema de votação remota, porque o secretário-geral da mesa, nosso querido Zampira de Mello, foi cometido pela polícia. E com isso, ele e a sua equipe tiveram que ir embora. E o ambiente, ou seja, a central onde se realiza, teve que ser higienizado. Como da mesa, o que já teve Covid foi o presidente, Abel Alcolumbre, o resto também foi expulso do ambiente. Ou seja, um imprevisto, né? E coloca um sistema adotado pioneiramente, ousadamente, como é o sistema de votação remota, sob tensão. Então, votar uma emenda, votar um conjunto de dispositivos federativos, como é uma reforma tributária, pelo sistema de votos, fora de questão, subscrevo isso. Eu acho que é forte. Eu concordo plenamente, eu tenho acompanhado, eu participei de todas, e 100% de todas as reuniões remotas, a dificuldade que tem até de acesso, porque nós possamos discutir uma matéria muito seguisse, apesar das discussões feitas, as discussões feitas. E essa a reforma, ela é de uma grandeza e de implicância do dia a dia da nação que não pode ser feita de maneira nenhuma. Com relação ao plenário da Câmara, o deputado, eu tenho uma preocupação ainda maior, né? Falta de renovação de do plenário da Câmara dos Deputados é um processo muito complicado. Eu tenho uma deficiência imunológica, eu pego, a partir do momento que eu assumi a Câmara dos Deputados, eu devo ter pego pelo menos 4 resfriados ano passado, 3 vezes muda, perdi a forma. E não tem recém-afirmado no ambiente salubre do plenário da Câmara, e eu sou do plenário, eu devo participar quase que 100% das reuniões plenárias, uma questão de estilo, e totalmente possível. Eu não ato a possibilidade da retirada das sessões especiais. Ok. Lígia, Fala, Fernando. eu queria colocar aqui uma pergunta de um tema que está trazendo muita apreensão natural, e inicialmente para o deputado Marcos Pereira, nosso presidente, e estendida também à deputada e ao senador. Nesse momento está sendo tratada no âmbito da Câmara dos Deputados a MP 936, tendo como relator o deputado Orlando Silva, e a 927, tendo como relator o deputado Cacildo Maldaner.
Todas Celso. as duas... Celso. Desculpa, Celso Cacildo. Não tem jogo que deu com Cacildo, né? Celso Maldan, desculpa. E essas MPs têm muito a ver com medidas que as empresas estão utilizando neste momento, durante a crise, e têm ajudado, sem dúvida nenhuma, a mitigar o flagelo do desemprego. Ele vai impedir o desemprego? Essas medidas vão impedir? Não. Mas nós já temos aí cerca de 8 milhões de pessoas sob o amparo da 936. Ao mesmo tempo, essas medidas todas elas foram pensadas num horizonte de 90 dias, como em 90 dias nós já estaríamos retomando um ritmo mais normal de atividades. E isso não está se configurando, porque nós vamos aí para 70 dias de interdição em São Paulo. De novo, não estou entrando no mérito de ter ou não ter que estar, isso não está sendo discutido aqui agora, estou constatando um fato, o que faz com que 1/4 do mercado brasileiro de confeccionados esteja fechado. Isto gera e indica necessidades de uma renovação da medida, entre outras, até mesmo desse suporte financeiro para os menos favorecidos. E as tratativas têm aí coisas que chegaram a nós, que não estão muito arredondadas. O ideal, no nosso ponto de vista, seria que a medida, que a MP fosse votada como foi encaminhada. A gente sabe que é difícil algo ser votado exatamente como foi encaminhado, porque é prerrogativa do Legislativo procurar melhorar e fazer os seus ajustes. Então, eu gostaria de ouvir primeiro do deputado Marcos Pereira, depois da deputada Ângela, que está envolvida nesse processo todo, e finalizando, que acaba caindo também no Senado, o senador Pereira de Amin, como é que ele está vendo esse processo de andamento da MP 936 e da 927. Por favor, deputado Marcos. Obrigado, Fernando. Olha, eu vou dizer assim, tem uma boa notícia. Eu conversei com o Rodrigo Maia nessa semana. Eu estou muito preocupado, porque a medida provisória, o nome já diz, provisória. Não obstante ela tenha validade, tenha plena eficácia, muitos investidores, muitos empresários ficam temerosos em tomar decisões com base na medida provisória, que provavelmente, possivelmente, não será o texto final. Então, é óbvio que as medidas adotadas sob a égide e a vigência da medida provisória terão validade. Mas muitos ficam preocupados, porque no Brasil tudo se judicializa, infelizmente. Aliás, é um dos motivos pelo alto custo Brasil. A judicialização dos impostos, do sistema tributário, porque é confuso e acaba tendo que, muitas vezes, é o caminho que resta ao investidor. Então, a minha sugestão para o Rodrigo Maia, conversando com ele essa semana, foi de que nós deveríamos, a Câmara dos Deputados, apreciar com a maior celeridade possível todas as medidas provisórias que tenham algum reflexo na economia. E essas duas têm reflexo no setor produtivo, na economia diretamente. Todas as medidas provisórias que tenham reflexo ou que trate de algum tema da área econômica, nós deveríamos apreciar com a maior celeridade possível. Por dois motivos. Primeiro, dizia eu para o Rodrigo Maia, que ele concordou e disse-me que iria praticar isso a partir da próxima semana, ia exercer isso a partir da próxima semana, e evidentemente eu vou insistir, porque são muitas demandas, os líderes todos querem pautar projetos dos deputados para poder agradar aos seus colegas. Os dois motivos são dar mais tempo para que o Senado, e aí, senador Espírito a mim, minha preocupação com o Senado legítima, dar mais tempo ao Senado para que possa também apreciar, e já que as medidas provisórias iniciam obrigatoriamente na Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado, os senadores têm reclamado que as medidas provisórias chegam muito em cima lá no Senado, às vezes na véspera da sua caducidade, e essa reclamação é legítima, eu concordo com ela, eu acho que nós deveríamos
apreciar o mais rápido possível, para que os senadores tenham tempo de apreciar e, se eventualmente houver alguma modificação, volte à Câmara e a Câmara tenha tempo de apreciar sem que a medida provisória caduque. Esse é um dos motivos, o primeiro motivo. O segundo motivo, e aí eu finalizo, é a segurança jurídica. Pelo que eu já disse, muitas das vezes o empresário fica preocupado em tomar decisões com base apenas numa medida que é provisória. Sobre essas duas medidas provisórias especificamente, nós estamos dialogando. A 927, eu confesso que não fiz nenhuma ação sobre ela, não conversei com o Celso Moldami, mas a 936, eu estou dialogando pessoalmente com o Orlando Silva, tenho preocupações com algumas questões colocadas por ele no relatório inicial, mas eu acho que, ao final, ele é um deputado de bastante diálogo, de bastante compreensão da necessidade, nesse momento, que o Brasil precisa de gerar emprego, de retomar a economia. Eu acho que a gente poderá ter um bom texto, seguramente não será o texto integral que veio. Duque, na mesma linha. Quando se concorda... Muito obrigado. Duque, eu só quero acrescentar o seguinte: ainda ontem eu abordei a questão dessas medidas provisórias de que é relator o deputado Celso Moldami, até porque aquela emenda que eu quero fazer na 944, que amplia o destinatário beneficiário do PESE, linha de crédito, de que nós falamos aqui, o relator também, do Celso Moldami, e minha parte é a única emenda que eu vou apresentar, pelo menos para baixo, ou seja, abaixo de 360. E como diz o Fernando Pimentel, quem sabe, elevando o gabarito de 50 milhões de faturamento. Perfeito. Eu gostaria de... Lígia, temos mais perguntas? São 17h19, para que nós já estamos aí ultrapassando o horário que havíamos previsto, mas a conversa vai rendendo, também não queremos abusar da paciência. Não, tem uma pergunta aqui, inclusive do presidente Pacheco, que ele falou assim: vou me arriscar e vou perguntar. Os senhores acham que o presidente Bolsonaro tem dado muitas oportunidades para se encaminhar um impeachment contra ele? Acham que há chances concretas disso acontecer? Mudamos o rumo. Bom, eu vou meter a ousadia. Eu acho que na roda aqui só... Aliás, a Ângela também participou do primeiro impeachment, mas não participou do segundo. Marcos Pereira participou do segundo. Eu e o meu tio Espiridão participamos dos dois. Eu, sinceramente, acho que esta possibilidade hoje inexiste. Eu concordo com o senador, ela inexiste. Para fazer um processo de impeachment, precisa de dois argumentos. Precisa de dois motivos, melhor dizendo. O jurídico e o político. O jurídico, e aí falo com toda a franqueza, é de só menos importância. O Collor foi impeachmentado por uma Elba e a Dilma por pedaladas. E pedaladas todos os presidentes fizeram e não foram impeachmentados os outros. O motivo jurídico, como advogado que sou, é a coisa mais fácil de você ajustar. Agora, a motivação política não existe, até porque não tem pessoas, povo, pedindo que isso aconteça. Ok. E agora... Seu microfone está mudo, Lígia. Ah, sim. Voltou aqui. Pronto. Fernando, Acabou última rodada aqui. Mais alguma coisa? Acabou não, o quê? só que eu queria falar que já está passando nas TVs agora o vídeo, a gravação lá da reunião. Que o então vamos Celso... assistir, hein? Vamos parar para vamos terminar rápido aqui. Porque vai tá ser mais animado do que o Netflix hoje. Vai, então mas hoje... não se esqueçam de assistir ao Globo Repórter hoje.
que o Globo Que tem lá? Repórter hoje é sobre a Serra Catarinense. Paisagem maravilhosa. Vamos Vai lá, vamos assistir. recuperar todas as energias de todos, se Deus quiser, e vai garantir mercado para confecções um pouco mais pesadas. Né? É isso mesmo, vai ter inverno bom esse ano. Ok. Lígia, vamos fazer a última pergunta para a gente poder fechar. Então, só dando uma satisfação aqui para Roberto e Matheus, acho que vocês já tiveram as respostas aí, as suas perguntas, né, com relação à dificuldade do Congresso trabalhar online, né, e também a questão aí das MPs 927 e 936, né. Agora, vou fazer a última pergunta do Rodolfo. E o Rodolfo toca num tema que para nós é sensível nesse momento, que é a questão do lockdown. Ou seja, a gente não está conseguindo, as pessoas são resistentes. Será que se houvesse um pacto nacional por um lockdown de 2 semanas, isso não poderia de vez achatar essa curva? Isso seria possível? Com vocês, e aí eu encerro aqui no chat. Eu vou iniciar a resposta e você, assim, bem pragmático. Eu pessoalmente não faço a mínima ideia, porque esse é um tema que é extremamente novo, desconhecido, e eu deixaria, para não ser leviano e não dar resposta sem conhecimento de causa, deixaria isso para as autoridades sanitárias do país. Na minha opinião, inclusive as autoridades sanitárias têm dúvidas. Então, hoje, quem afirma, conhece, sabe como fazer o que deve acontecer, é em cima de hipóteses, não é em cima do conhecimento real da situação do mundo. E eu só vou acrescentar ao imponderável, eu vou homenagear um grande infectologista catarinense, Antônio Miranda. Hoje ainda assisti um vídeo dele falando sobre o que o isolamento permite. O isolamento consegue uma coisa só: alongar a curva. Ou seja, prolongar a curva e, com isso, evitar a concentração de pessoas infectadas. Se a curva der um salto, vai pressionar o sistema de saúde público, privado, e vai aumentar desde o desconforto à mortalidade. Então, o que o isolamento faz é alongar a curva e prolongar a pandemia. Também tem o outro lado, prolongar a pandemia. O que vai fazer, provavelmente, que nós tenhamos que conviver com a insegurança do coronavírus por mais de um ano. Ok, agora é com você, Fernando, encerramento. Bom, eu acho que nós tivemos uma hora e meia, praticamente, de conversa, discutindo temas de alta relevância, e a política é muito fascinante, isso vai se desdobrando. Temas não faltam no Congresso Nacional. E, como eu falei anteriormente, temos 3 parlamentares aqui do mais alto nível e que são pessoas que trabalham pelo Brasil. Nós temos aí uma história de atuação junto ao parlamento, uma atuação transparente, republicana, tá? Onde colocamos propostas e projetos. Todos estão falando da indústria, e eu falei da indústria logo na largada, como um eixo de desenvolvimento extremamente relevante. O que nós precisamos de organizar com o executivo, com o legislativo, é essa agenda da reindustrialização, particularmente respeitadas posições alternativas, diferentes. Eu vejo que desbastar o custo Brasil a partir das identificações já feitas, começando pelos aqueles que mais entravam
a vida dos empreendedores é algo que faz todo o sentido do mundo. Exemplo, o deputado Marcos Pereira falou da insegurança jurídica MP 936. É verdade. Apesar dos atos praticados durante a vigência da MP terem amparo legal, nada impede que depois que ela for votada, se tiver alguma alteração, alguém se sinta prejudicado e resolva ingressar na justiça e começa a via crucis daquele que está sendo, digamos assim, acionado com razão ou sem razão. Se tiver sem razão, vai ganhar, provavelmente, mas vai gastar dinheiro. Se o demandante estiver com a razão, tudo bem, fez de forma correta. Mas o país paga um preço muito alto por essa insegurança jurídica, como paga um preço muito alto por uma infraestrutura deficiente, por uma estrutura tributária absolutamente anacrônica e ineficiente. Que já não há mais o que falar sobre o sistema tributário brasileiro, que não é um sistema tributário, é um manicômio tributário, como já foi colocado por alguns. Então, eu gostaria, antes de dar o fecho, eu sempre peço para os nossos convidados, para fazer a última consideração, como tinha num programa anterior de entrevistas na TV, que é pedir a cada um deles que fale um tema e uma palavra neste momento tão difícil para a vida das pessoas, para o Brasil e para, digamos assim, a perspectiva futura. Nós estamos aí navegando num mar nunca antes navegado e só vamos ter alguma segurança quando descobrir a cura para esse micro-organismo que nos assola nesse momento. E ao mundo também. Mas é preciso ter esperança, é preciso ter expectativas, é preciso ter confiança, é preciso ter propostas, é preciso ter norte. E, infelizmente, eu posso dizer, da minha opinião, de novo, sem polarizar, porque o Brasil está polarizado demais, nós estamos com muitos conflitos entre entes da federação, entre os poderes, isso, no meio de uma pandemia, piora ainda mais em busca de soluções. Então, eu peço, começando agora por quem terminou, na abertura ele foi o último, agora eu peço que o deputado Marcos Pereira seja o primeiro a dar sua consideração final. Obrigado, Fernando. Um prazer participar aqui com você, com essa live, com a Lígia, com deputada Ângela Amin e senador Esperidião Amin. O tema seria futuro e a palavra esperança. O futuro do Brasil, o futuro do nosso povo precisa ser muito bem pensado, planejado pelas autoridades e precisamos renovar as esperanças, porque o Brasil já passou por várias crises, não é a primeira e não será a última. Nós somos um povo forte, um povo guerreiro, um povo lutador, e eu tenho certeza que se nós soubermos aproveitar essa crise e tirar lições dela, nós vamos poder fazer coisas muito melhores no futuro. Muito obrigado, deputado Marcos Pereira. Deputada Ângela Amin. Solidariedade e coragem. Solidariedade para viver e, dentro dessa solidariedade, buscar as soluções e coragem de tentar. Senador Esperidião. Eu vou usar um bordão. Vai passar. Com força, com fé, com solidariedade. Muito bom, que o Paráclito desça sobre nós, nos ilumine, nos dê coragem, força, solidariedade e fé para fazermos essa travessia. A indústria têxtil e confecção nunca faltou, nem vai faltar ao país. E eu quero agradecer aqui de público todo o trabalho feito pelo deputado, pelo senador, pela deputada Ângela, em favor da nossa indústria. Trabalhar no Congresso, trabalhar discutindo esses temas é algo que eu acho que todo brasileiro deveria, eles têm excursões para isso, passar, ir lá, conhecer, ver, e eu que vou sempre, admiro e vejo esse trabalho todo. Tem como em todos os lugares do país, como todas as suas comunidades, tem gente boa, tem gente mais ou menos, enfim. Não vamos fazer o julgamento, não vamos generalizar, porque as generalizações são sempre perigosas. E aqui, hoje, nós tivemos uma tarde, do meu ponto de vista, extremamente agradável, proveitosa e instrutiva, em que aprendemos com os 3 parlamentares de alto nível. Um abraço a todos, um bom fim de semana
e que esse terremoto, que vai ser essa divulgação aí dessa reunião ministerial, não faça desabar um pouco do acordo, do distensionamento que nós tivemos ontem na reunião dos governadores, presidente da Câmara, presidente do Senado, com a presidência da República. Tudo de bom, sempre um prazer. Um abraço, bom final de semana para todos. Obrigado. Tchau, obrigada. Até.